Hoje em dia, entrar nas redes sociais para discutir política, ou quase qualquer outro assunto aqui no Brasil, é como caminhar num campo minado. O ambiente está complexo, está intenso e, vamos ser sinceros, muitas vezes tóxico. E é exatamente sobre esse campo de batalha digital que a gente vai mergulhar hoje. A grande pergunta que guia a nossa análise de hoje é bem essa. Por que a gente chegou nesse ponto? O que exatamente transforma as redes sociais nesse campo de batalha? Bora investigar as pistas que ajudam a gente a entender esse fenômeno. E olha que curioso, a origem da nossa investigação vem de um lugar bem inesperado. Um estudo acadêmico de Sérgio de Rezende Alves, que foi escrito em parceria com uma inteligência artificial. É uma abordagem super nova para tentar entender um problema que, define a nossa era. Beleza, então vamos nessa. O nosso roteiro de investigação vai passar por 6 pontos principais, tá? Primeiro, vamos entender o cenário, depois as armadilhas da nossa própria mente, aí a gente vê como as ideias viralizam, analisam os casos práticos do Brasil, discute possíveis soluções e, para fechar, a gente encara o grande dilema da liberdade de expressão. Para começar, vamos pintar o cenário. Plataformas como Facebook e X, elas já não são mais só um lugar para socializar, né? Elas viraram a principal arena do debate público no Brasil, principalmente depois das eleições de 2018 e 2022. É nesse ambiente que as bolhas ideológicas se formam e a polarização só aumenta. E é aqui que a nossa investigação dá uma virada bem interessante. Porque as pistas não estão só na tecnologia, mas dentro da nossa cabeça. Usando as ideias do psicólogo Daniel Kahneman, a gente vai entender quais são os gatilhos mentais que nos deixam tão vulneráveis nesse ambiente. O ponto central aqui é o seguinte: segundo Kahneman, a gente tem dois sistemas de pensamento. O sistema 1 é o rápido, o emocional, o intuitivo. Já o sistema 2 é o lento, o lógico. Acontece que a velocidade maluca das redes sociais favorece totalmente o sistema 1, o que nos deixa muito mais propensos a cometer erros de julgamento. E a primeira grande armadilha mental é o famoso viés de confirmação. É aquela tendência quase automática de a gente procurar e dar mais valor só para aquilo que confirma o que a gente já pensa. E o que discorda, isso a gente descarta. É basicamente o motor que alimenta as nossas bolhas. Junto com esse, vem o viés de ancoragem. Sabe quando a primeira manchete que a gente lê sobre um assunto simplesmente gruda na nossa mente? Pois é. Aquela informação inicial vira uma âncora, e todos os nossos julgamentos depois disso acabam ficando presos a ela. Outra ferramenta mental poderosíssima é o efeito de enquadramento. Pensa só, a forma como uma notícia é emoldurada, como ela é apresentada, pode mudar completamente a nossa percepção sobre ela, mesmo que os fatos sejam exatamente os mesmos. No fim, o contexto acaba virando o conteúdo. E para completar o combo, tem o viés de disponibilidade. Aquelas notícias super chocantes, que viralizam, que aparecem em todo lugar, elas acabam parecendo muito mais importantes do que de fato são, simplesmente porque estão mais disponíveis na nossa memória. É a receita perfeita para distorcer a nossa visão da realidade. Ok, já entendemos as armadilhas da nossa mente. Mas como é que uma ideia sai da cabeça de uma pessoa e contamina milhões de outras? Agora, a nossa investigação muda um pouco o foco. Sai da psicologia e entra na sociologia, usando as ideias de Malcolm Gladwell para entender como as ideias se tornam verdadeiras epidemias sociais. O Gladwell identifica algumas figuras-chave nesse processo. Primeiro, os conectores. Pensa naqueles influenciadores com redes gigantescas que conseguem espalhar uma mensagem muito rápido. E depois vem os Mavens, que são os especialistas, aquelas pessoas que dão credibilidade e validam a mensagem. Isso tudo nos leva a um famoso ponto de virada, ou tipping point. É aquele momento quase mágico, ou às vezes perigoso, em que uma ideia, um post, uma hashtag atinge uma massa crítica e de repente, bum, explode, se espalhando de um jeito que ninguém mais controla. A gente já viu isso acontecer várias vezes no Brasil, né? Agora, vamos conectar os pontos. Vamos pegar toda essa teoria e aplicar em casos reais aqui do Brasil para ver como essas forças, tanto psicológicas quanto sociais, se combinam e geram resultados, muitas vezes explosivos. E na prática, a gente vê isso claramente. As fake news sobre as urnas eletrônicas, por exemplo, foram super amplificadas por conectores com milhões de seguidores. A gente vê a segmentação extrema nos grupos online, que é um prato cheio para o viés de confirmação. E a gente vê o impacto disso até em eleições locais, onde conteúdo enviesado acabou impulsionando candidatos mais extremistas. O custo social disso tudo é altíssimo.
Esse dado do Datafolha de 2023 é um verdadeiro alerta. Os jovens, que deveriam estar no centro do debate sobre o futuro, estão simplesmente se afastando para não serem hostilizados. Isso cria um efeito silenciador no nosso discurso público que é muito perigoso. Diante de um diagnóstico desses, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que a gente faz? Vamos então para a próxima parte, que explore os caminhos e as soluções que o estudo propõe para a gente tentar construir um ambiente digital um pouco mais saudável. Basicamente, as estratégias se apoiam em 3 grandes pilares. Primeiro, educação para a mídia, ou seja, ensinar as pessoas a reconhecerem vieses e a checarem informações. Segundo, fazer ajustes nas próprias plataformas, com mais transparência nos algoritmos e alertas antes de compartilhar. E terceiro, apoiar os conectores e mavens que promovem um diálogo construtivo. Só que, e sempre tem um só que, tentar implementar qualquer uma dessas soluções nos joga direto num dos debates mais espinhosos da nossa era. Aquela tensão fundamental entre moderar o conteúdo que é nocivo e proteger um direito essencial, a liberdade de expressão. E o nó da questão é justamente este. De um lado, a gente tem a necessidade de intervir, de regular, para reduzir a desinformação e o discurso de ódio. Do outro lado, acende um alerta vermelho, o risco real de que essa regulação acabe se tornando censura, silenciando vozes e limitando o debate que é a base da democracia. Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio. E assim, a gente termina não com uma resposta fácil, mas com a pergunta que todos nós, como sociedade, precisamos enfrentar. Uma pergunta que está no centro do debate global e que vai definir o futuro da nossa democracia na era digital. Como é que a gente constrói um espaço online mais responsável sem ter que abrir mão da nossa liberdade?